Teleaula Parnamirim. Olá, pessoal. Estou de volta aqui para a nossa segunda teleaula. Estou aproveitando essa oportunidade que a Prefeitura de Parnamirim está me dando para estar aí na casa de vocês e diminuir essa dificuldade, essa distância que essa pandemia está causando nas nossas vidas. Infelizmente, não podemos estar juntos, não fisicamente, mas podemos estar aqui. Eu, através da TV, na casa de cada um de vocês, e vocês me acompanhando. E de uma forma indireta, a gente vai interagindo. E o nosso ano letivo vai valer sim. Nós não vamos perder o ano de 2020 por causa dessa pandemia que está aí assolada no mundo. Então, vamos dar início agora à nossa segunda teleaula. Quem sou eu? Professora Nara Jusceli. Estarei com vocês aqui do 7º ano e vamos ministrar a aula de língua portuguesa, continuando, logicamente, aquela primeira aula que nós fizemos aqui na semana passada. Para vocês que estavam, vamos dar continuidade. Para vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos a esta nossa aula. Na semana passada, nós falamos de comunicação. É lógico, nada como a língua portuguesa para falar de comunicação. Hoje, nós vamos falar de 3 gêneros textuais que têm tudo a ver com a comunicação. Tirinhas, histórias em quadrinhos e charge. Mas é claro que eu não posso começar a segunda aula sem retomar tudo aquilo que nós vimos na aula anterior. Então, antes de iniciarmos a aula de hoje, nós vamos fazer um resumo, ou a professora aqui vai chamar um resumão de tudo que nós falamos sobre comunicação na aula anterior. E depois, eu não sei se vocês que estavam aqui comigo se lembram, mas eu deixei atividades para vocês. Nós vamos aproveitar e fazer a correção desta atividade anterior. Tudo bem? Pode ser? Então vamos lá. Eu não sei se quem estava aqui comigo lembra, mas na aula anterior nós falamos sobre comunicação, códigos e linguagem. E o que foi que nós dissemos? Comunicação é o ato de transmitir uma mensagem. Ou seja, isso que eu estou fazendo aqui com vocês é sim uma comunicação. Ou, pelo menos, é uma tentativa de comunicação. Por que uma tentativa? Porque a comunicação só é efetiva se ela for compreendida. Portanto, eu estou aqui, sim, falando para vocês, mas vocês precisam me compreender para que a gente diga que estamos fazendo, sim, uma comunicação. Tudo bem? Outra coisa que nós falamos na aula anterior é que a comunicação é realizada através de códigos. Ora, se eu tenho uma mensagem para passar para vocês, eu preciso escolher de que maneira eu vou levar essa mensagem até vocês. Então, eu decifro, eu traduzo essa minha mensagem em códigos. Os códigos constituem o que a gente chama de linguagem. E quantas linguagens nós temos? De quantas maneiras eu posso interpretar a minha comunicação para que ela chegue até vocês? Eu tenho dois tipos de linguagem. Eu tenho a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Não sei se vocês me compreendem, mas esta comunicação de agora eu estou fazendo através da linguagem verbal. Por quê? Porque a linguagem verbal é a linguagem das palavras. Eu estou falando com vocês através de palavras. Eu não sei se alguém aqui já leu a Bíblia, mas há um trecho na Bíblia que diz: e do verbo se fez carne. Ou seja, e da palavra de Deus se fez carne, se fez homem. Então, a linguagem verbal que nós dissemos na aula anterior, a linguagem verbal é a linguagem das palavras. Sim, professora, tudo bem. E a linguagem não verbal? Ora, se a linguagem verbal é a linguagem das palavras, a linguagem não verbal é a linguagem da não palavra. Ou seja, é a linguagem que não faz uso de palavra alguma. Então, os códigos dessa linguagem, verbal ou não verbal, se dividem em
palavras e ou sons e imagens. Como assim de sons? Alguém aí já assistiu uma partida de futebol? Ou uma partida de vôlei? Com certeza, né? Eu não gosto muito de futebol, mas eu assisto e eu já entendo alguma coisa de futebol. Na hora que o jogo vai começar, como é que ele começa? Com o apito do juiz. Aquele apito é uma linguagem não verbal, através de sons. E alguns de vocês aqui, se estivessem sentados numa linha do trem e escutassem o apito do trem, o que é que vocês fariam? Bom, vocês eu não sei, mas eu me levantaria imediatamente. Por quê? Porque aquele som, aquela linguagem não verbal do trem, me faria entender que ele estava vindo e quem estiver na frente, ele vai levar. E eu, logicamente, como eu tenho amor à minha vida, eu não quero morrer. Então, se eu escutar o apito de um trem, imediatamente eu me levanto. Então, o apito do trem é uma linguagem não verbal. Também temos imagens. Quem aqui, como nós mostramos também na aula anterior, quem aqui nunca viu um semáforo? Todos nós sabemos que a cor vermelha indica pare. Assim como a gente também sabe que a cor verde pede para continuar. Então, ali é uma comunicação enviada pelo Detran para que os pedestres, logicamente, para que os motoristas não congestionem o trânsito. Então, o semáforo é uma linguagem não verbal. Professora, o semáforo transmite uma comunicação? Claro! Ai de nós se a gente não conseguisse entender os códigos, a mensagem que o Detran quer passar para a gente. Seria um caos, né? Eu, particularmente, não quero nem imaginar. E, por fim, na aula anterior, para vocês que não estavam aqui, infelizmente, nós dissemos que nem toda comunicação precisa de resposta. Alguém aqui já assistiu o jornal? Com certeza, né? O jornal é um veículo de comunicação, é um meio de comunicação em que eles transmitem uma mensagem, mas não necessariamente eles estão esperando uma resposta. Eles querem apenas informar a gente de algumas notícias que estão acontecendo, ou na nossa cidade, ou no mundo inteiro. Tudo bem, gente? Então, isso aqui é um resumo, que a professora de língua portuguesa chamou resumão, é um resumo de tudo que nós vimos na aula anterior. Agora, eu vou trazer para vocês a atividade que eu passei e vou fazer aqui a correção delas. Quem já fez em casa, porque estava aqui comigo, pega o caderno, confere as respostas. Quem não estava aqui comigo, levanta um pouquinho, corre até a bolsa, pega o livro e o caderno de língua portuguesa e vai corrigindo aqui com a gente a atividade que eu vou fazer agora. Tudo bem? Isso aqui é like, ó, linguagem não verbal, tá bom? Dê um like, não dê um dislike que vocês usam com muita frequência. Então vamos lá. Eu passei para vocês a atividade do livro didático que nós adotamos aqui em Parnamirim. Então eu passei as páginas 23 e 24. Abre o livro aí nessas páginas que a gente vai acompanhar. Correção da atividade que fala de comunicação e desse resumo que eu acabei de fazer para vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Aplicando conhecimento, página 23. Vamos primeiro ler a tirinha, exatamente o que a gente vai falar agora sobre tirinha. Então leia a tirinha, vamos lá. Tem um ratinho aqui, muito esperto, né, em cima de uma máquina de datilografar, que não é da época de vocês são já do computador, mas é da minha época. O ratinho bem esperto vem escrever uma mensagem para o filho da dona da casa, certamente. Aí o ratinho coloca: querido filho, deixe um queijo no chão, mamãe. E o ratinho sai, né? No segundo quadrinho, chega o menino com a interrogação porque vê o bilhete da mãe, ou acha que é da mãe. Quando ele pega o bilhete, nem ele, nem eu conseguem entender o que está escrito. Porque essa linguagem aqui não é uma linguagem de homens, né, de humanos. Quem escreveu foi um rato. E todos nós sabemos que rato nem fala, nem escreve. Então o menininho não entendeu o que estava escrito no papel. Aí o ratinho disse: esqueci que eu não sei escrever.
Então, antes de a gente ir para as questões, eu queria perguntar para vocês, já que a comunicação só existe se ela for efetivada, então parem e pensem, vocês acham que aqui houve comunicação? Eu acho que não. Vamos ver. Até eu, que sou professora de língua, que eu trabalho com comunicação, que eu trabalho com as palavras, eu não consigo entender esse recado do ratinho. Então, vamos ver. Questão 1, letra A. Por que não foi possível ao garoto ler a mensagem do bilhete? Ora, gente, eu preciso deixar claro aqui para vocês. Somente seres humanos fazem uso da linguagem verbal. Nenhum outro ser vivo faz uso da linguagem verbal. Ou seja, só nós, homens, humanos, só nós usamos as palavras. Aí alguém aí pode dizer, mas a professora não sabe que eu tenho um papagaio e o meu papagaio fala. O seu papagaio não fala. O seu papagaio, ele imita, ele reproduz. Mas ele não tem a capacidade da linguagem que nós temos. Então, por que não foi possível ao garoto entender a mensagem do ratinho? Porque ele não entendia o código utilizado pelo rato. Rato não sabe escrever. Então, ele tentou utilizar palavras para deixar a mensagem, mas ele não conseguiu, porque rato não escreve. Porque a linguagem verbal é própria da gente, ser humano. A B. O que seria preciso para que o rato conseguisse se comunicar com o garoto? Ora, era indispensável que ele, o garoto, conhecesse o código que foi utilizado pelo rato. Então, aqui, pessoal, nessa tirinha, a gente sabe que houve a tentativa de comunicação. O ratinho, né, muito malandro, muito esperto, queria que o menino guardasse o queijo no chão para de noite ele vir e pegar o queijo. Só que não houve comunicação. O menino jamais deixaria o queijo no chão porque ele não conseguiu entender o código que o rato utilizou. Vamos agora para a questão 2? Então, olha só. Antes de mais nada, vocês estão vendo aqui junto comigo 2 imagens. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aí em casa já viram uma imagem, se não igual a essa, muito parecida, e vocês já viram esta imagem. Aqui, na primeira imagem, o que é que nós temos? Nós temos aquele círculo vermelho com um traço ao meio, que todos nós sabemos que indica proibição. Abaixo desse círculo nós temos um pescador. E como é que eu sei que é pescador? Porque tem um homem com uma vara e o peixe no final. Então aqui eu não preciso dizer a vocês que essa imagem está indicando que é proibido pescar. E outra coisa que eu não preciso dizer a vocês, eu tenho certeza que todos vocês estão sabendo que aqui, em algum lugar, tem um rio. Por quê? Mesmo que não apareça, só existe pescador onde tem água, onde tem rio. Então, isso aqui é o que a gente chama de inferência. E eu tenho certeza que vocês fizeram isso. Outra imagem que é muito bonita, que tem muito hoje na época de vocês, mas na minha, se existia, não era muito divulgada, é essa imagem aqui que todos vocês sabem que indica cadeirante. Aqui não tem nenhuma proibição para cadeirante. Muito pelo contrário. Aqui está dizendo que é um lugar exclusivo para cadeirantes. Tem palavras dizendo? Não, mas tem comunicação. Porque é uma linguagem não verbal, mas é uma comunicação que todo mundo entende. Então vamos lá para A. Identifique se a linguagem utilizada nessas 2 situações é verbal ou não verbal. Aí eu pergunto, vocês veem palavras aqui? Não, né? Então, que tipo de linguagem é essa? Nós estamos diante da linguagem não verbal. Aí ainda na pergunta ele faz quais mensagens estão sendo comunicadas. Aqui nós já falamos, eu tenho certeza que antes de eu falar, vocês já sabiam, a primeira imagem está dizendo, informa que é proibido pescar. Por que é que esta proíbe, por que esta não? Porque esta daqui tem aquele círculo redondo, vermelho, cortando com um traço no meio. E a segunda, qual é a mensagem? Vaga exclusiva para cadeirantes. Indica que ali é uma vaga de cadeirantes. Então, isso aqui, pessoal, é uma comunicação feita através da linguagem não verbal. Qual foi o código, professora, que foi usado? A imagem, tá bom?
A B, o que foi preciso para que você que está em casa, para que eu que vi a imagem, o que foi preciso para que a gente compreendesse? Ter um conhecimento prévio do código que essas mensagens significam. Eu não acredito que em algum lugar do mundo não exista o código desse que indica vaga de cadeirante. Mas se tiver, certamente alguém que vê pode não compreender. Então é indispensável que a gente conheça o código antes de enviar ou de receber a mensagem. Nós vamos ver agora a página 24. Questão 3. Vamos ler esse quadrinho de Suriá. Lembra que eu falei que a aula de hoje fala de tirinha e quadrinho? Aqui já é um quadrinho. Suriá está no quadro dando aula para o seu carro. Aí ele, ensinei o carro selvagem a ler e escrever, tio Flip. Finalmente vamos saber o que significa aquela buzinação toda. Aí o carro vai até o quadro e escreve, fom. Isso sou eu quem está dizendo, eu não sei se o som é esse, tá, gente? Então essa foi a comunicação que o carro fez com o menino. A pergunta A diz o seguinte, de acordo com essa história de Suriá, qual era a intenção de Suriá ao ensinar a leitura e a escrita ao carro selvagem? Ora, certamente a gente também pode deduzir que Suriá não estava incomodado porque o carro buzinou uma vez. Certamente esse carro estava disparando a buzina muitas vezes. Então Suriá quis ensinar o carro a dizer o que estava acontecendo. Então, qual era a intenção de Suriá? Saber, através da linguagem verbal, ou seja, através das palavras, que é própria dos seres humanos, porque o carro disparou a buzina. Aí a pergunta imediatamente depois diz, depois de ensinar a linguagem verbal ao carro, Suriá conseguiu se comunicar com ele? E aí, vocês acham que a comunicação foi efetiva? Não, porque o carro expressou apenas o som da buzina fazendo uma onomatopeia. É claro, gente, eu acabei de dizer para vocês que a linguagem verbal, que a linguagem das palavras, é própria do homem. Jamais um carro conseguiria reproduzir a linguagem verbal. Tá bom? A última questão que eu passei para vocês no exercício é essa outra tirinha aqui. Agora leia outra tirinha de Gonçalves. A vovó está aqui diante de uma girafa. Então eu vou perguntar para vocês, mas eu sei que vocês sabem. Onde vocês acham que está essa girafa? Com certeza todo mundo sabe que ela está no zoológico. Aí a vovó está olhando para a girafa e diz, tadinha, deve estar um frio danado aí em cima. Aí o que a vovó faz? Ela vai para casa e começa a tricotar. Aí chegam os netinhos. Aí veio um tricô enorme que ela fez. Aí diz, um dos netos diz, a vovó ficou louca? Aí o outro responde, ela diz que é um cachecol. Ora, onde a gente mora faz frio? Não, não faz. Mas a gente já assistiu o filme. E a gente sabe que cachecol é feito para utilizar no pescoço. Mesmo que a gente não use cachecol, a gente sabe que cachecol não é deste tamanho. Daí a razão de os meninos terem ficado impressionados com a avó estar fazendo um cachecol daquele tamanho. Por isso que um dos netos perguntou se ela estava louca. Aí a pergunta A diz, por que as crianças não compreenderam a atitude da avó, apesar de ela dizer que estava fazendo um cachecol? Ora, no quadrinho primeiro, a gente vê somente a avó no zoológico. Os netos não estavam. Então, por que eles não compreenderam? Porque o cachecol era muito grande, incompatível com o tamanho normal desse acessório. Então, eles acharam que a avó estava louca. O que ocasionou a falta de compreensão da mensagem por parte dos netos. Esses netos, que são os personagens, não conhecerem o contexto que levou a avó a fazer um cachecol tão grande. Pessoal, a comunicação pela comunicação também não vale. Por exemplo, certamente, se vocês não soubessem que estava aqui nesse período de pandemia, certamente vocês estariam estranhando por que eu não estou numa sala de aula e estou aqui na televisão.
Mas como a gente conhece o contexto, vocês estão entendendo o porquê de eu estar dando aula através da TV. Tá bom? Então, o contexto é indispensável. E, por fim, de que maneira o mal entendido poderia ser desfeito? Ora, com a explicação da avó sobre o encontro com a girafa. Ou seja, a avó daria às crianças, aos netos, o contexto necessário para a compreensão da comunicação. Tudo bem, gente? Então, estas duas atividades, estas duas páginas do livro, eu passei na atividade anterior. Agora, nós vamos dar continuidade ao conteúdo comunicação, só que através dos gêneros textuais. Nós vamos estudar as tirinhas, as charges e a história em quadrinhos. Tudo bem? Então, vamos lá? História em quadrinhos, tirinha e charge. Seriam a mesma coisa? Será que eu estou falando da mesma coisa, apenas dando nomes diferentes? Vamos ver. Aqui eu tenho uma história em quadrinho ou uma tirinha da Mafalda. Ela diz assim: eu não entendo essa história de dente de leite. Eles não são bons? Por que têm que ser trocados? Fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Além disso, a situação não está boa para a gente ficar desperdiçando dentes. Então, aqui nós temos Mafalda. Se vocês observarem, a linguagem não verbal também. Ela se olhando no espelho, ela questionando e no final, ela gritando. Aqui eu trago outro quadrinho ou outra tirinha da mesma Mafalda. Só que aqui ela diz: eu era assim, ou seja, ela era criança. Eu era assim e já ouvia dizer que o país estava em crise. Aí ela se mede, aí agora já sou assim e continuo a ouvir dizer que o país está em crise. Então aqui nós temos quadrinhos ou tirinhas. E por fim trago outra imagem. Observem inicialmente as vestimentas dos personagens, porque essa análise ela é indispensável para a compreensão do que eles vão falar. O homem diz: o senhor não sabe que é para ficar em casa e não sair na rua? Aí o outro responde: mas eu estou em casa. Então aqui, nós estamos num momento totalmente atual. Está sendo representado aí. Então, tirinhas, história em quadrinhos e charge. O que são cada uma delas? Tirinhas, história em quadrinhos e charge são gêneros que visam a comunicação em massa, que eu vou falar daqui a pouquinho, pois buscam atingir ao número maior de pessoas. Pessoal, vocês lembram quando eu falei que o jornal, ele passa uma mensagem para alguém e não busca a resposta? Pronto. Jornal é um veículo de comunicação em massa. Ele quer atingir o máximo possível de pessoas. Quando a gente fala de tirinhas, de história em quadrinhos ou de charge, a gente também está falando de comunicação em massa. Elas chegam até vocês sem esperar a resposta, tá bom? Os textos de comunicação em massa nem sempre visam a uma resposta. Aqui, assim como eu acabei de falar, o jornal ele transmite a mensagem, mas ele não espera uma resposta do telespectador, tá bom? Tanto a tirinha quanto as HQs e as charges fazem uso da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Acabei de dizer para vocês e mostrar ali nas figuras anteriores. Aí começam as diferenças. Tirinhas e charges visam a crítica. História em quadrinho visa o entretenimento. Então, a diferença primeira entre tirinha e história em quadrinho é porque a tirinha busca criticar algo. A história em quadrinho não. Ela vem apenas para distrair, para entreter a gente, tá bom? Agora nós vamos conhecer separadamente cada um desses gêneros. O que são tirinhas? A tirinha é uma sequência de quadrinhos, geralmente com 3 ou 4, que comumente faz uma crítica aos valores sociais. Ali, na tirinha da Mafalda, ela fez uma crítica política, na verdade, né? Quando ela disse que era pequenininha, o país estava em crise, ela já está adulta, grande, e o país continua em crise. Pode-se dizer que são narrativas gráficas, porque são desenhadas, né? Como as histórias em quadrinhos, porém são bem mais curtas. O autor tem que ser bem sintético para conseguir o máximo de conteúdo em pouco espaço.
Você veja que aquela tirinha da Mafalda, ele disse tudo com poucos quadrinhos. Raramente constitui uma história completa e configura quase sempre uma piada. Ali não foi o caso, mas aqui diz quase sempre, tá bom? E as tirinhas podem estar contidas em jornais, revistas e em sites de internet. Então eu trouxe aqui para vocês, ó, os pais estão conversando, de novo, a Mafalda. Os pais estão conversando, aí o pai diz: comprei 3 entradas para irmos ao teatro infantil. Aí a mãe: que ótimo! Aí Mafalda vem entrando, né, no segundo quadrinho. Isso é linguagem não verbal. Aí Mafalda escuta a conversa dos pais. Acho que a Mafalda vai gostar. São todos bons atores e dizem que o espetáculo é muito divertido. Quando Mafalda encontra os pais: ei, Mafalda, adivinha onde vamos te levar? Aí ela responde: já ouvi, ao congresso. Então, olha aqui a crítica. Ele diz que vai levar ao teatro infantil, porque lá são todos bons atores e dizem que o espetáculo é divertido. Aí ela diz: já sei, ao congresso. Então, aqui é uma crítica política que está presente dentro dessa tirinha. História em quadrinhos. É uma narrativa também gráfica, por meio de desenhos e textos ou falas distribuídos normalmente na horizontal, em sequência de balões. Os balões de variados tipos e formas mostram os diálogos e as emoções dos personagens e ou suas ideias. Como que os balões mostram as emoções? Vocês vão ver pelas formas em que os balões são desenhados, tá bom? As histórias em quadrinhos são compostas por imagem, que é a linguagem não verbal, e texto, que é a linguagem verbal. A sequência de imagens vão montando a cena. Vocês vão vendo direitinho quando vocês vão acompanhando os desenhos nos quadrinhos. E pode haver história em quadrinhos sem linguagem verbal, mas jamais vai existir história em quadrinhos sem palavras. Assim também é com as tirinhas. Existe história em quadrinho e tirinha sem nenhuma palavra, só desenho. Agora você jamais vai ver história em quadrinho ou tirinha só com palavras, sem desenho. Porque a prioridade desse gênero é exatamente a linguagem não verbal. E aqui as histórias em quadrinhos possuem os fundamentos básicos das narrativas. Ela tem enredo, tem personagem, tempo, lugar e tem uma conclusão. Aí aqui Mafalda de novo. Ela vem chegando aí: mamãe, o que você está fazendo? Não, o que você está recortando do jornal? Aí a mamãe olha: uma receita. Aí ela: de coisa gostosa? Aí a mãe responde já, certamente da cozinha: sopa de peixe. Aí ela vai, olha, fica irritada, né? Aí diz: abaixo a liberdade de imprensa. Aqui é só para entreter, não está criticando ninguém. Aqui ela está apenas dizendo certamente que ela não gosta de sopa de peixe. Então aqui o que é que tem nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos? Nós temos os balões que são marcados, como eu falei, de formas distintas, ó, aqui, ó. Balão de fala, de pensamento, de grito. É aí que tem as emoções dos personagens, tá bom? Nós temos também as onomatopeias, que é aquele fum que o carro colocou, que indicam os sons e ruídos externos às falas. Sniff, que é um choro leve, buar, que é muito choro, cough, cough, que é uma tosse. Existem as linhas cinéticas, que são riscos ou traços que dão a sensação de movimento dos personagens. Quem olha para a Mônica aqui está vendo que a Mônica não está parada. A Mônica está correndo, o coelhinho ela está girando por causa das linhas cinéticas. Tem as vinhetas, que são os nomes dos quadros em que aparecem os desenhos, os balões e ou as onomatopeias. As vinhetas, na verdade, nada mais são do que essas linhas dos quadradinhos. E temos também as metáforas visuais, que são imagens que mostram o que está no pensamento do personagem, mas que não é apresentado em linguagem verbal. Aqui nós sabemos o que se passa pela cabeça do Cebolinha, mas eu não vou comentar, mas eu tenho certeza que vocês conseguem entender. Isto é uma metáfora visual. Por fim, pessoal, nós vamos falar da charge. E eu coloquei charge, não é cartoon. Charge é um desenho humorístico, com ou sem texto, que critica um fato público. Ou seja, todos têm que conhecer aquilo que está sendo criticado. Em geral, caracteriza alguém de forma exagerada para tornar o texto cômico. Ou seja, é o que a gente chama de caricatura. Ele faz crescer uma parte do corpo do personagem só para dar realce e para deixar o texto bastante engraçado, né?
Apresenta também a linguagem verbal e a não verbal, mas pode, como a história em quadrinho, como a tirinha, pode ter apenas imagem, tá bom? Mas pode ter apenas a linguagem não verbal. É eminentemente interpretativa e crítica. Só existe charge se for para fazer crítica. Sempre faz uma crítica social ou política de fatos do dia a dia, tendo como tema uma ideia, uma pessoa ou uma situação. É efêmera, ou seja, é passageira, pois critica a situação de um tempo e um lugar específicos e necessita de um contexto, fato prévio para ser compreendida. Eu não sei se vocês estão olhando e observaram, mas aqui eu destaquei de 3 cores diferentes as 3 últimas informações. Por quê? Porque eu disse que a charge sempre faz uma crítica social ou política. Só que eu não estou dizendo que charge não é cartoon. O cartoon, ele faz uma crítica também como a charge, só que normalmente é uma crítica comportamental, tá? Também faz crítica social, mas normalmente ela não faz crítica política, ela faz crítica comportamental. Porque o cartoon não é efêmero. A charge é efêmera, ela é passageira. O cartoon não. O cartoon, ele transcende o tempo. Se alguém novo entende, alguém que já está bem de idade também vai entender. Outra diferença entre o cartoon e a charge é que o cartoon, ele não necessita de um contexto, de um fato prévio. Por quê? Porque ele é universal e ele é transcendental. Tá bom? Ele passa pelo tempo. Então, aqui eu trouxe 2 imagens de cartoon, ó. O motorista pedindo ao frentista, 3 gotas, por favor. Certamente nos Estados Unidos, que lá não tem frentista, é o próprio motorista que abastece, lá eles já não entendem essa charge. E aqui, na época, teve uma época no Brasil que o tomate estava muito caro. Então, o ladrão chega para o homem e fala, a carteira não, passa o tomate. Quem não conhece esse contexto prévio, não vai entender por que o ladrão estava pedindo o tomate. Tá bom? Então, aqui eu trouxe só umas imagens de cartoon para vocês virem. Ó. Aqui está criticando uma situação social, um menino certamente faminto, e o planeta Terra segurando uma arma. Aí ele fala, o quê? Agora? Ou seja, a fome está pedindo a atenção do planeta, só que o planeta não tem tempo para dar atenção para essa fome. Aqui nós temos o planeta Terra perdendo água, do comportamento humano, somos nós que estamos fazendo isso. E temos também 2 índios brigando com as pessoas, olha os olhinhos, tá? O que é isso? Aí o outro índio responde, é a pobreza e a fome de espírito que destroem o meio ambiente. Então aqui, só para a gente encerrar, nós temos, vamos fazer uma comparação com a tirinha, história em quadrinho e charge. Os 3 gêneros apresentam as 2 linguagens, verbal e não verbal. Tirinhas, histórias em quadrinhos e charge podem, eventualmente, ser representadas apenas pela linguagem não verbal. Apenas a tirinha e a charge trazem alguma crítica. Apenas a tirinha e as histórias em quadrinhos são distribuídas em vinhetas. As charges, normalmente, é um quadrinho apenas. Ainda que com quantidade distinta de vinhetas, tanto as histórias em quadrinho quanto as tirinhas são narrativas com enredo bem elaborado. E, por fim, os balões das tirinhas e das histórias em quadrinhos têm formas equivalentes. Pessoal, logicamente que eu não vou deixar vocês sem analisarem, sem tentarem identificar se são tirinhas, charge ou história em quadrinho que eu estou trazendo para vocês. Então, aqui, ó, exercitando o que a gente estudou hoje, eu quero que vocês identifiquem em cada imagem que eu vou deixar aqui nessa aula para vocês, se vocês estão analisando uma história em quadrinho, uma tirinha ou uma charge. Então, eu tenho A, B, C, tem aqui D, E, F, tá bom? E, por fim, G, H, I e J. Eu quero que vocês analisem em casa, coloca esse A é uma tirinha, esse B é uma tirinha, vão identificando cada um. Na próxima aula, com a graça de Jesus, nós poderemos estar aqui novamente e eu vou fazer a correção com vocês. Tudo bem, pessoal? Então aqui, ó, uma excelente semana para todos, cheia de saúde, cheia de cuidados, porque a gente precisa ter cuidado para a gente poder continuar vivendo e para a gente voltar a se encontrar. Tá bom, gente? Um beijo para todos vocês. Teleaula Parnamirim.